O governo de Israel voltou a cobrar uma reação da ONU após o ataque que matou 5 funcionários palestinos da Gaza Humanitarian Foundation, em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. A fundação é financiada pelos governos de Israel e dos Estados Unidos e atua na distribuição de alimentos em regiões fora do controle do Hamas. O ataque ocorreu na noite de quarta-feira, quando um ônibus da fundação foi alvejado enquanto se dirigia a um centro de distribuição de alimentos. Além dos mortos, há relatos de feridos e desaparecidos. Alexandre Borges está na linha com a gente para comentar mais esse episódio envolvendo Israel e, nesse momento, o silêncio é ensurdecedor, né? Como dizia aquele velho chavão. Se Israel reage ao terror, e mesmo diante de desinformação, como aconteceu no caso do hospital Al-Ali, todos saem condenando Israel sem nem saber ainda o que aconteceu. E agora já se sabe, quer dizer, você tem palestino matando palestino, é isso, Alexandre Borges? Exatamente, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que aconteceu ontem foi o seguinte: a Fundação Humanitária de Gaza, ou Gaza Humanitarian Foundation, é uma organização muito nova, foi criada dia 27 de maio, então não tem nenhum mês que ela começou a funcionar, e ela é uma criação do governo americano com o governo de Israel, como um contraponto à ONU e àquela UNRWA, né? Onde você tinha uma evidente infiltração do Hamas e dos jihadistas. Então, o governo americano, junto com o governo de Israel, eles perceberam que ficar dando dinheiro para essas organizações ligadas à ONU, elas, na verdade, você estava dando dinheiro para o Hamas e estava desviando a função que seria levar ajuda humanitária. Então, o que Israel fez? Criou essa nova entidade com o governo americano e eles foram fazer essa ação ontem de entrega de alimentos. Enfim, uma ação, não aquela palhaçada de selfie da Greta Thunberg, uma ação de verdade humanitária. E aí o Hamas foi lá e saiu e metralhou todo mundo. E, como resultado, tivemos 5 mortes de palestinos. Um negócio horroroso. Isso sim um atentado que deveria chocar o mundo, que devia estar todo mundo comentando. E a agenda do Hamas é evidente. O Hamas não quer que essa entidade dê certo. Ele quer continuar com a ONU, né? Então, e é por isso que a ONU também está quieta, porque se essa entidade der certo, é mais uma prova que o trabalho da ONU não era eficiente. Então, a ONU está calada e uma grande parte da imprensa está calada também, porque segue os talking points, né, as narrativas da ONU, do governo do Catar, desse pessoal todo. E essas mortes desses palestinos, infelizmente, elas não contam para muita gente que se diz chocada com as mortes. Enfim, ontem foi uma ação onde a gente viu o mal, onde pessoas levando ajuda humanitária foram metralhadas e 5 palestinos foram mortos. Isso sim é maldade, isso sim é o mal agindo. E isso, nessa hora, a ONU se cala, e muita gente se cala, o que, como você mesmo lembrou, né, fala alto ao discurso moral dessa gente. Pois é, e nós entrevistamos aqui o Hillel Neuer no podcast OA. Esse episódio está disponível, ele é absolutamente imperdível para quem quiser entender as questões do Oriente Médio e da ONU, porque ele tem assento lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU, como diretor executivo da ONG UN Watch, que vigia e monitora a ONU. Então ele é um crítico da entidade e, obviamente, uma voz ali bastante resistente que refuta narrativas dos representantes de ditaduras. Então é uma figura muito interessante, cujo trabalho a gente acompanha há mais de 10 anos, e a gente vê, Alexandre, há mais de 10 anos, o Hillel Neuer apontando o dedo para a agência local da ONU em Gaza, para UNRWA, como a gente chama aqui, pela sigla em inglês. E ele aponta a quantidade de funcionários e de professores nas escolas em Gaza administradas pela ONU que tem
pela UNRWA, né, a agência local da ONU, que tem vínculos com o Hamas ou que defendem toda a ideologia do Hamas, que incentivam e inculcam nas crianças aquelas ideias anti-sionistas, antissemitas, anti-Israel de uma maneira geral, contrárias à própria existência da comunidade judaica. Ele faz relatórios mostrando as postagens desses funcionários e professores nas redes sociais. Teve gente que estava envolvida, e isso foi comprovado até com imagens no ataque de 7 de outubro de 2023. Portanto, Israel aponta há muitos anos a cumplicidade da agência local da ONU com o Hamas. E aí, quando você tem organizações alternativas, elas são retaliadas, né? Como você está falando, parece que o Hamas fica satisfeito com essa distribuição, essa colaboração da ONU, não quer mais ninguém para fazer esse trabalho. É isso aí, Felipe. As pessoas, às vezes, ninguém está aqui, não é que a gente está falando mal da ONU, a gente tem que entender o papel da ONU nesse conflito. Vou fazer aqui uma analogia. Imagina que o Mercosul tivesse votações onde todos os países de língua espanhola fossem contra o Brasil e ficassem sistematicamente votando contra o Brasil, sendo que o Brasil é único na posição dele. É claro que chegar uma hora que o Brasil ia falar, olha, essa entidade não representa mais os interesses da região. E a gente vê isso acontecendo com Israel. Israel está sempre sendo criticada pela ONU porque, majoritariamente, ela é controlada e você tem uma quantidade enorme de países de maioria muçulmana ou que a religião islâmica é oficial e que são contrários à existência de Israel ou qualquer pauta de Israel. E a ONU acabou, com o tempo, a burocracia da ONU acabou sendo refeita e os relatórios acabaram sendo muito contra Israel e os secretários gerais acabam, na hora de ser eleitos, eles acabam sendo eleitos com muitos compromissos com esses países e acabam deixando Israel falando sozinha. Então, Israel está no seu papel de levar, e é isso, a gente tem que repetir isso sempre, né? Israel sofreu esse atentado, essas pessoas morreram ontem numa tentativa de levar ajuda humanitária. Quem leva ajuda humanitária para Gaza é Israel. Pois são milhares de caminhões de ajuda humanitária que são levados para Gaza por Israel. A imprensa não gosta de noticiar isso, os políticos anti-Israel, inclusive o presidente da República do Brasil, omite essa informação, distorce, muitas vezes inverte. A gente viu lá a flotilha, também chamada de iate da selfie, com a Greta Thunberg, levando suposta ajuda humanitária. Na verdade, era uma ajuda simbólica, porque aquilo não enche sequer um caminhão. Mesmo assim, Israel pegou aquela ajuda e incluiu no lote para ser enviado para a população de Gaza e omitem, evidentemente, toda a estratégia terrorista e bélica do Hamas de se esconder atrás de escudos humanos, usando a população palestina como escudo humano, enquanto ataca a população israelense, o que coloca, evidentemente, o exército de Israel numa posição muito complicada, porque precisa defender o país, o território, o próprio povo, para que ele não seja morto. E para fazer isso, precisa eliminar os terroristas que estão matando e sequestrando as pessoas em Israel. Precisa eliminar a sua infraestrutura militar. Precisa fazer operação de resgate para justamente resgatar as pessoas que foram sequestradas. E foram mais de 250 no 7 de outubro de 2023, quando os terroristas assassinaram mais de 1.200 pessoas. Então você tem uma configuração de guerra muito complicada, que demanda diversos dilemas. E aí você pensa um elemento, você faz um recorte da realidade para fazer essa acusação de genocídio, como o Lula faz. E, Alexandre, você viu o Lula fazer postagens para recriminar os palestinos que mataram essas pessoas? Até a última hora que eu olhei, não. Nem ele, nem a Greta Thunberg também, que parece tão interessada e tão preocupada com questões humanitárias. Ela que foi fazer esse piquenique em Gaza, né? Tentou fazer um piquenique, levar uma cestinha de piquenique para fazer selfie no meio de um conflito armado numa zona de guerra, mas o que ela conseguiu fazer foi um crime ambiental, porque as pessoas precisam lembrar que quando Israel interceptou o seu barco, eles jogaram os celulares no mar, o que também levanta questões interessantes. O que tinha nesses celulares que ninguém podia ver, né? E aí acabaram cometendo um crime ambiental, né? Porque não se joga celular no mar. O único saldo dessa história toda foi celulares ao mar.